Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Cardoso, economista da Decoval Asset, e neste vídeo eu vou resumir para vocês as nossas expectativas para 2024. No âmbito internacional, é importante contextualizar o comportamento da inflação num horizonte mais longo. Quem acompanha o mercado há algum tempo sabe que depois da crise de 2008, a inflação alta deixou de ser uma preocupação, especialmente nos países desenvolvidos. Pelo contrário, as preocupações giravam em torno de uma inflação persistentemente baixa. Entretanto, a pandemia de Covid-19 alterou esse contexto de forma substancial. Inicialmente, o choque de preços de commodities e os gargalos de produção impulsionaram os preços de bens no atacado, o que se disseminou para os preços ao consumidor. Com a reabertura da economia, tal processo se reverteu, mas a inflação de núcleos, aquela mais inercial e persistente, que foi parcialmente contagiada pelo choque de preços voláteis inicialmente, seguiu em patamar bastante alto. A razão por detrás desse fato diz respeito aos vultuosos estímulos econômicos dados pelos governos ao longo da pandemia, que geraram um forte crescimento econômico após a reabertura, o que levou as taxas de desemprego para patamares extremamente baixos, resultando em pressões ascendentes de salários. Este fato é importante uma vez que salários em alta têm uma dupla face. É um maior custo da ótica do empresário, mas por outro lado é maior renda para os trabalhadores e, portanto, maior demanda. Neste sentido, é um processo que se retroalimenta e por isso a inflação dos salários é considerada a chave por nós economistas. Como reação a essa problemática, os bancos centrais de diversas economias subiram as taxas de juros, visando desacelerar a atividade econômica como era de se esperar. Mas aqui há um ponto interessante a se destacar. Historicamente, este foi o momento onde os bancos centrais atuaram de forma mais sincronizada entre eles, ou seja, os freios tendem a se somar entre as regiões e ao longo do tempo. Entretanto, quando cruzamos a magnitude, a sincronicidade e o espalhamento do aperto monetário entre diversas regiões e confrontamos com as expectativas medianas de crescimento econômico para 2024, desconfiamos que o mercado tem subestimado o efeito do freio monetário. Para os Estados Unidos, por exemplo, a mediana coletada no mercado aponta para crescimento econômico de 1%, somente 0,8% abaixo do considerado crescimento potencial da economia americana. Isso tudo após um choque de mais de 5 pontos percentuais. Em exercícios proprietários, encontramos que o efeito do freio monetário nos Estados Unidos demora entre 5 e 10 trimestres para atingir a sua plenitude a partir do momento em que as altas de juros são realizadas. Atualmente, somente 30% dos efeitos já contratados das altas de juros realizadas estão atuando, percentagem que deverá subir gradualmente até atingir a plenitude em meados de 2024. Além disso, por lá há outros fatores que têm sustentado a atividade econômica mais forte do que imaginado e que não deverão ocorrer ou ocorrerão em menor proporção em 2024. Por exemplo, segundo nossos cálculos, o impulso fiscal, a poupança acumulada pelas famílias ao longo da pandemia e os ganhos de renda real com a queda da inflação foram componentes importantes para sustentar a atividade econômica em 2023. Entretanto, para 2024, além da materialização do freio monetário, deverá haver inflexão do impulso fiscal para o campo negativo ou próximo da neutralidade, término da poupança acumulada das famílias ao longo da pandemia em meados do segundo trimestre e os ganhos de renda derivados da queda da inflação serão menores. Neste sentido, uma das nossas principais teses para o cenário econômico global em 2024 é a desaceleração mais intensa da economia americana do que o contemplado pela expectativa de mercado. Outro ponto importante a se destacar no cenário internacional diz respeito à China. Ainda não vemos nos estímulos econômicos anunciados até então magnitude suficiente para uma alteração substancial do cenário esperado para o crescimento econômico, que deve ficar em torno de 5% em 2024. Entretanto, o aprofundamento dos estímulos por lá pode ser um driver importante e segue como risco ascendente para o nosso cenário de atividade econômica global, ainda que acreditemos que tenha a probabilidade minoritária de se realizar.
Já para o Brasil, 2024 também será um ano de desaceleração da atividade econômica importante, uma vez que, assim como nos Estados Unidos, alguns fatores que impulsionaram o crescimento não se repetirão. No nosso caso, por exemplo, este ano foi fortemente impulsionado pelo bom desempenho do setor agro, com uma alta de quase 20% da safra de grãos, o que gerou efeitos secundários positivos no emprego e na renda de regiões produtoras. Entretanto, para 2024, os dados mais recentes sugerem instabilidade da safra de grãos frente a este ano e, portanto, para efeitos de crescimento, o impacto é zero. Outro fator importante para o bom desempenho econômico este ano diz respeito ao crescimento da massa de rendimentos, tanto pela melhora do emprego como efeito secundário do agro, por exemplo, quanto pelo aumento dos benefícios sociais ao longo deste ano. Além disso, a queda da inflação também impulsionou os ganhos reais. Por outro lado, para 2024, acreditamos que tais fatores não estarão presentes ou em menor intensidade. E por fim, os efeitos da política monetária ao longo de 2023, ainda contracionista, também deverão ficar mais claros sem os impactos positivos citados anteriormente. Neste contexto, vislumbramos que o crescimento do PIB deverá desacelerar de alguma coisa em torno de 2,7% este ano para algo mais próximo de 1,5% em 2024. A inflação, por sua vez, já vem apresentando um comportamento bastante benigno, principalmente na parte dos itens comercializáveis, devido à queda do preço de commodities no mercado internacional e também à apreciação do real frente ao dólar, em parte devido às altas taxas de juros e em parte devido aos elevados saldos comerciais. Acreditamos que para 2024 a inflação de alimentos deverá normalizar após a deflação em 2023, mas continuará em patamar próximo à meta. Já a parte da inflação de bens industriais, em linha com a desaceleração global, esperamos que fique ligeiramente abaixo da meta de inflação. Já a inflação de serviços e de núcleos, que no cenário internacional está relativamente resiliente, tem cedido na margem internamente, em linha com a desaceleração da atividade econômica, o que deve continuar adiante. Segundo as nossas projeções, a inflação dos serviços deverá continuar em patamar relativamente baixo frente aos últimos anos, mas ainda acima da meta, em torno de 4% em 2024. Neste contexto de menor atividade econômica e inflação comportada, acreditamos que o Banco Central do Brasil tem condições de seguir com os cortes da taxa Selic em ritmo próximo a 0,5 ponto percentual por reunião. Entretanto, vislumbramos dois principais riscos para este cenário. O primeiro diz respeito à possibilidade da taxa de juros ainda elevada no cenário internacional em 2024, o que não acreditamos que deva acontecer, uma vez que vislumbramos que a atividade econômica global desacelerará. Já o segundo diz respeito à desconfiança em torno da política fiscal, devido à possibilidade da revisão da meta de déficit para 2024. Neste caso, nós acreditamos que o governo respeitará o arcabouço fiscal, mas eventualmente tenha que revisar a meta para o ano seguinte. Como acreditamos que a persecução dos objetivos e o respeito ao arcabouço é mais importante do que o atingimento da meta em si, não vemos isto como um impeditivo para a continuidade do ciclo de queda da taxa de juros. Entretanto, vale ressaltar que, obviamente, desvios significativos dos objetivos, mesmo com a persecução, deverão ser encarados de forma distinta. Em síntese, acreditamos que diversos fatores que atualmente têm preocupado os agentes econômicos, como a atividade econômica global ainda resiliente, a alta da taxa de juros pelos bancos centrais, a inflação persistente, dentre outras questões, não estarão mais presentes ao longo de 2024. Assim como, localmente, a continuidade do arrefecimento da atividade econômica, o bom comportamento da inflação e a persecução dos objetivos fiscais também resultarão em conjuntura substancialmente diferente da atual. Neste sentido, acreditamos que as condições no futuro serão mais favoráveis para a continuidade dos cortes por parte do Banco Central do Brasil, que, segundo as nossas projeções, deverá levar a taxa Selic a próximo de 9% ao longo do ano que vem. Este foi um breve resumo da nossa expectativa para o cenário econômico internacional e local ao longo de 2024. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima!